Sejam bem-vindos ao 11Cast, o podcast de publicidade da Agência 11. Hoje vamos falar sobre criatividade e quem está aqui para conversar com a gente é a designer e professora de publicidade, a Carol Bulcão. Eu sou a Nina e quem está comigo para conversar também é o Marvin. Oi pessoal, eu sou o Marvin. Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. E para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você. Eu sou Carol, Ana Carolina, mas podem me chamar de Carol. Todos os alunos me conhecem aqui como Carol. Na instituição, na Veiga de Almeida, eu leciono para os cursos da área criativa. Então, não só publicidade, mas também design gráfico, design de animação. Eu sou formada em design de animação e retornei. Fiz a graduação há anos atrás, até aqui na Veiga também. E aí eu volto para casa como professora anos depois. Já tenho 15 anos de formada e atuando como professora há 7 aqui na instituição. Publicidade, jornalismo, arquitetura, design de interiores, design gráfico, design de animação, antigamente jogos. Tudo. Mas então assim, toda a área criativa ou tem uma disciplina relacionada à criatividade, pode ser eu, ou os meus colegas. Então atualmente tem uma disciplina de criatividade no curso de engenharia, então eu estou lá um pouquinho presente. Então, dou uns pitacos ali e aqui em todos os cursos da universidade. Fora isso também, eu sou líder de área, eu atuo também na parte de gestão aqui da Veiga, fora a minha missão como educadora, ensinar vocês a aprender, que é o meu papel. E fora isso, eu tenho a minha empresa de design e eu também sou professora em cursos online. Então, eu tenho vários cursos aí no mercado e atualmente eu tenho 100 mil alunos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Nossa. E fora os alunos da Veiga, eu tenho 100 mil alunos aí espalhados pelo mundo inteiro que são alunos online. Estou há mais ou menos 8 anos trabalhando com educação à distância também. E tenho meus projetos também de design, com impressos, com vídeos, com a área criativa como um todo. Perfeito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Assim, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Bom, antes de continuarmos, peço para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, agência.11, e também nos nossos agregadores de podcast, que é só você pesquisar lá no YouTube, Spotify, LinkedIn, que a gente vai estar lá. Aí você vai poder ouvir esse e outros podcasts nas plataformas online. Perfeito. Professora, para começar, eu queria saber como você define a criatividade. A criatividade é tudo aquilo que você pode solucionar alguma questão. A criatividade está na tua vida desde o momento que você acorda. Quando você começa a tomar decisões, aquilo ali vai te dar um start criativo também. Então, ao levantar, você começa a planejar teu dia. Aquilo ali é a forma de você aguçar a sua mente e trabalhar a tua criatividade. Então, não é só, eu estou trabalhando com algo artístico, que isso é criatividade. Não, se eu tenho que ir para um caminho A ao B, uma trajetória A a B. Quando eu começo a pensar qual é a melhor trajetória, qual é o melhor sistema de locomoção, tudo isso eu vou aguçar a minha criatividade. Então, assim, a criatividade não é só se eu trabalho com artes, se eu trabalho com algo criativo, digamos assim. Mas a criatividade, eu vejo a criatividade como tudo na vida. Então, desde o momento que eu levanto e eu tomo uma decisão, eu tenho que ter ali uma decisão mais criativa em relação a qual tempo que eu vou fazer tal atividade. O que eu posso fazer para isso ser mais rápido? O que eu posso fazer para ser mais prático? Então, isso é uma solução criativa. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Por esse lado, eu gostei desse ponto que você trouxe. É uma solução criativa. A gente precisa criar para viver. A gente tem medo dessa palavra, criatividade, assim. A gente acha que a gente é criativo se a gente fizer algo clichê, colorido, ou criar algum prato e harmonizar. Mas não, quando você começa a tomar suas decisões, aquilo ali começa a ser o seu start criativo, independente do que é. Sim. Entendeu? Então, não tem uma área específica para a gente poder usar a criatividade? Não, você pode trabalhar a criatividade, eu acho que em tudo, assim, desde uma área de tecnologia, tirando um pouquinho das áreas criativas, mas a área médica, a área, deixa eu pensar, licenciaturas, a gente vê, se falar licenciaturas assim, educação física, sim, outras áreas, esportes, tudo isso a gente trabalha a criatividade, o método criativo. Então, não só
na nossa carreira artística ou na nossa carreira como designer, como arquiteto, mas eu vejo isso em outras áreas, até mesmo pequenos serviços, sabe? Um pedreiro, uma diarista, todo o carinho que essa pessoa vai ter com a sua casa, com a tua obra, tudo isso também tem um viés artístico. A pessoa pode não saber que isso é um viés artístico porque ela não sabe dar nome, às vezes, às coisas. Mas tem a arte ali, né? A nossa avó, ela coloca arte em tudo. Só que a gente não denomina isso como arte, né? Tempero de vó, né? Tempero de vó, prato de vó, carinho de vó, né? Então, assim, nossas mães, né? Carinho em tudo que a gente vê dentro da nossa casa, só que a gente não chama isso de viés artístico. Sim. Mas então eu vejo a criatividade assim ramificada, vai desde a medicina até qualquer área de pequenos serviços, sabe? Sim. Mas assim, como você falou, né, a criatividade então ela não está focada só em um lugar. Mas você acha que existe alguma fonte algum lugar de onde a gente pode tirar a criatividade? Então, eu sempre falo com os meus alunos que também. A criatividade ela é trabalhada. Né? Então, por exemplo, agora eu estou lecionando uma disciplina na engenharia, né? E eu tenho uma divergência muito grande de alunos que entram para uma área criativa e alunos que vão para a engenharia, né? Porque a área criativas a gente está em humanas, engenharia a gente está um pouco em exatas. Então, o que eu falo para o meu aluno? Você tem que começar a treinar teu olhar, né? É difícil assim treinar o olhar, mas eu falo, pega uma referência, né? Eu digo alguns locais que a gente pode buscar uma referência. No início, cria o seu olhar do seguinte, para e observa. Observa como é essa imagem, observa como são as cores, observa como é a disposição do texto, que com isso tudo, com todos esses elementos, a gente começa a criar o senso de observação, o senso crítico, para criar algo parecido. Eu falo, copia. No início, a gente vai ser bom em cópia. Até a gente conseguir, né, se soltar um pouco, entender como que funciona a ferramenta que for utilizar, enfim, mas criar repertório para que você consiga andar e caminhar só, sabe? Então, no início, a criatividade ela é trabalhada dessa forma, ao observar, ao olhar, como um todo, né? Quem nunca comprou, se vocês não compraram, provavelmente vocês vão comprar muita coisa no futuro pela embalagem, né? É verdade, fascinante. Vocês vão comprar, não sabe se é bom, mas vão comprar um biscoito pela embalagem, porque é legal, um vinho pela embalagem, porque a embalagem é bonita. Só para guardar, né, também. Comprar com os olhos. De energético, tem muita gente que compra e deixa lá. Então a gente começa a ver o que é bom pelo senso estético, né? E para ter esse senso estético em tudo, a gente precisa criar esse repertório de observação. Sim, a gente precisa meio que aprender. E como tudo, por exemplo, você vai fazer um prato em casa. Eu quero um prato parecido com o prato do restaurante. O que você vai fazer? Você vai pegar uma referência e vai tentar copiar, né? Vai tentar olhar aquele prato e falar, eu quero, sei lá, o prato do Paris 6. Né? Eu quero fazer um grand gâteau em casa. Sim. E aí você vai na internet, vai buscar uma receita e vai tentar fazer o máximo parecido com aquilo. Sim. Né? Vai se basear ali, né? E a criatividade é realmente isso. A gente vai se inspirar, se basear em algo e tentar no início copiar mesmo, copiar esteticamente a coisa. Até a gente ir se soltando e conseguir colocar os nossos ingredientes ali sem se você for olhar até na história da humanidade, eles faziam isso nas cavernas, né? Olhavam a natureza, observavam e faziam isso. E desenhava. Na história da arte, a criatividade é isso. Então, assim, a dica máxima que eu posso dar para vocês é comecem a cada dia observar além do óbvio, sabe? Na rua. Os detalhes, né? Os detalhes, porque é isso que vai trazer repertório para vocês, para as vivências. Então, de tudo, a gente pode tirar criatividade, assim, de tudo. De não tudo, tem de essa tudo. da pessoa falar, eu não sou criativo. A pessoa aprende a ser, né? A gente aprende, por exemplo, até a pessoa, né? Quando a gente vai arrumar a nossa casa. Você quer arrumar a tua casa, hoje eu queria, dormir numa cama de hotel. Você vai fazer o quê? Eu vou lá no YouTube e vou imitar, né? Vou ver como que é a dobra, como que eu ajusto as toalhas. Então isso é o quê? É buscar inspiração em algo e trazer para o meu cotidiano, trazer para a minha casa. Então vai muito além de eu sentar na frente de um software e tentar fazer um layout bonito, sabe? A gente pode trazer isso para a nossa comida, para a nossa casa, para a forma que a gente se organiza, da forma que a gente se veste, para tudo. Perfeito. Mas, tipo assim, você falou até dos layouts também. Nas suas artes, né, nos layouts que você cria, você também usa esse método de, assim,
prestar atenção em cada coisa do seu dia a dia e às vezes você acaba usando, já aconteceu. Você está falando das estratégias, assim, para a gente tentar estimular nossa criatividade. Quais seriam, assim, as estratégias que você usaria para o design, trazendo mais para essa área? Primeira coisa é o conceito, né? Eu acho que a gente sentar na frente de um computador, muitas vezes isso vai travar um pouco. Então, o que eu prefiro fazer? Eu tenho o conceito de uma peça. Eu preciso criar um layout com esse conceito. Então, depois disso, né, pensei no conceito, pensei na estratégia, pensei no texto. Se eu não tiver recebido o briefing pronto, né, eu tenho que ter a liberdade de montar como diretora de arte. Depois que está tudo fechado, eu começo a fase que eu chamo de fase de inspiração, né, que é o nosso mood board, que é você ir olhar para o outro, né? E eu abro lá o Behance, eu abro o site de imagem, eu abro locais que irão aguçar a minha criatividade, né? E aí eu vou buscando referências de tudo, desde uma imagem ou de um layout parecido, para isso alimentar as minhas vivências para aquilo que eu preciso fazer. Mas eu nunca começo um layout do zero, eu sempre tento me inspirar antes. Sempre tento buscar referências para poder abrir minha mente. Isso até te ajuda a desvincular o famoso bloqueio criativo, né? O famoso bloqueio criativo, ele vem disso, vem da falta de alimentar o seu momento de sair do trivial, sabe? De sair do óbvio. Não é porque, por exemplo, a marca... falar um clichê básico, né? É um dentista que eu tenho que colocar um dente. Ou é um advogado e eu tenho que colocar a balança da justiça, sabe? A gente tem que ir além do óbvio, né? A gente tem que ir direto no conceito, a gente tem que ir na história daquela pessoa, a gente tem que tentar cavar algo para poder se alimentar e criar algo personalizado, digamos assim, para simplesmente não ficar igual a todo mundo e ser uma marca que eu peguei em um banco de imagem. Então, junto com o conceito e a história que a gente estudar, assim, a gente... pega as referências também, é o que você falou sobre observar e pegar, assim, uma bagagem, mais ou menos, pra gente aprender e ter... Porque se você for olhar, assim, né, tanto dentista como advogado, é exatamente o que você falou. As pessoas pensam, um dente, uma balança da justiça, só que, sei lá, tem muitas áreas no direito também, que você também pode explorar ali, né, assim, para fazer a identidade do Exato, e fora isso, por exemplo, especificamente, né, atuando na área da saúde, de marcas e direito, o direito não pode ter um nome fantasia. Então, o direito, um escritório de advocacia, ou você tem um nome do advogado ou da advogada, ou é o sobrenome. Então, sei lá, Bulcão Advogados Associados, né? Então, eu não posso usar o nome fantasia. Então, assim, tem muito mais para extrair da história desse advogado ou da história dessa família do que simplesmente eu colocar a balança da justiça. Porque cada um terá a sua história familiar, com a profissão. E a mesma coisa tem algumas ressalvas assim também para a área da saúde. A medicina muito mais do que a odontologia, mas a medicina também tem um código de ética em relação a nomes fantasia. Mas é um pouco mais aberto do que o direito, né? O direito não. Tem ou sobrenome ou nome próprio, tanto que estourou agora a Jojo Todinho, né, que queria colocar, né, vocês viram? Ficou sem, queria colocar um tiro de justiça e não pode, né, não pode ter nome fantasia para escritório de advocacia, ou é um ou outro, e por isso que tem vários que vêm embaixo, advogados associados, é justamente por isso, é uma regra de ética da OAB. Sim. Mas assim, você acha que algumas ferramentas podem ajudar nisso, tipo assim, eu tenho a minha ideia, eu já me baseei em vários outros exemplos e tudo mais, mas para criar, assim, começar a botar a mão na massa, a ferramenta, eu sempre falo, a ferramenta é 50% do teu trabalho e 50% do seu trabalho é ferramenta, 50% do teu trabalho é conceito. Então, eu não preciso criar uma marca no Illustrator, né? Tem gente que vai criar algo muito bom no Canva. Tem problema? Não, gente, não tem problema. Então não é só sobre a ferramenta, mas quem está fazendo. Não é só sobre a ferramenta. Tem gente que tem, eu vejo até um preconceito enorme, até dentro da própria área, assim, com o Canva. Mas se eu tenho
né? Um repertório criativo, se eu tenho inspirações e se eu consigo sair além daquele básico template que o Canva oferece, por que não? Né? Então, a ferramenta é um meio de você desenvolver algo. Qual você vai utilizar? Vou utilizar o Canva, vou utilizar o Illustrator, vou utilizar o Figma, que é 100% online. Não importa. O importante é você criar algo que dê o tom profissional, né? Eu tenho essa marca, ela foi desenvolvida no Infinity Design. Eu não preciso saber que ela foi desenvolvida no Infinity Design, ela ficou profissional? Perfeito. O meio que esse profissional usou para desenvolver poderia ser no Paint, mas se passou a ideia, se ele conseguiu atingir o objetivo, não tem problema, sabe? Então, a ferramenta ela é um meio, mas assim, tanto que eu falo para os alunos, não aprendam só ferramenta. Se você aprender só ferramenta, você vai ser um mero editor de template, né? Aprendam o quê? A conceituar uma peça, aprenda sobre os fundamentos do design, aprenda o que você está fazendo para que você consiga ir além, né? Para que sempre você vá além na parte estética do que você estiver criando e não simplesmente você sente ali e coloque uma imagem com um texto em cima, né? Eu tenho que saber sobre equilíbrio, eu tenho que saber sobre a harmonização das cores, eu tenho que saber o que fica interessante em relação àquela estética, tá? E aí você vai alinhando com o que a gente chama de direção de arte, é você dar o direcionamento para aquela arte conceitual que você necessita fazer, sabe? Mas qual é o meio que você vai desenvolver, não me importa. A gente tem, né, o básico de mercado, que é Photoshop, Illustrator, né, básico, que hoje em dia qualquer empresa que você entre ou qualquer freela vai te pedir essas ferramentas essenciais. Sim, essa dupla, assim, né? Então, se você vai trabalhar para a indústria, Photoshop e Illustrator são essenciais, né, hoje em dia. Mas agora se você vai trabalhar como um freelancer, aonde você fizer, perfeito. O importante para o nosso cliente é o final, é o arquivo final, não é o arquivo aberto. Sim. Tem muita gente que tem esse preconceito com o Canva, mas eu vejo que ele tem várias ferramentas, assim, tem várias formas o Canva ele veio para auxiliar a criar algo. O Canva, na realidade, ele veio auxiliar o profissional que não é da área criativa a poder fazer a sua própria gestão de design, né? Então, o médico, né? Normalmente são profissionais da saúde, profissionais do direito, né? Áreas que não são diretamente utilizadas na indústria criativa, né? Não são profissionais diretamente da indústria criativa que utilizam mais o Canva. São essas pessoas, né? Enfermeiros, esteticistas, odontologistas, enfim. Eu vejo muito autônomos. Né? São os autônomos que precisam basicamente o quê? Alimentar a sua rede social, né? Então o Canva foi muito feito para suprir essa necessidade de auxiliar esses pequenos produtores de conteúdo a criar um layout bom, rápido e com uma cara minimamente fora do básico ali do PowerPoint, né? Do PowerPoint, que era o que as pessoas usavam antigamente. Digamos que ele é teoricamente mais fácil, né? Ele salva, é mais fácil, né? Vem os elementos, né? Você pode adaptar. Eu posso, né, tendo a conta, lógico, falando de profissional, eu posso padronizar, eu posso criar um kit de marca, eu posso fazer outras coisas e entregar para o meu cliente. Mas qual é a função disso? O cliente me contrata para desenvolver a marca. E depois? Será que ele vai ter condições de bancar alguém para gerir a marca, de fazer rede social? Então, não, ele pede ao profissional que vai desenvolver a marca para desenvolver um enxoval, que a gente chama, né? Um mínimo enxoval de rede social para que ele possa criar as artes no Canva. Né? E a gente pode criar uns templates, né? 4, 5, para que esse próprio profissional consiga editar de uma maneira fácil do próprio celular. Então, tem problema? Não. Ele está conseguindo gerir de forma interessante e chegar no propósito final, que é divulgar o trabalho dele para as pessoas, né? Pro lado mais... público. Pro público mais... Não, público não. Para a parte mais profissional, entre aspas. Não que o Canva não seja profissional, mas que as pessoas que trabalham com design, enfim, Photoshop, Illustrator, quando essa parte mais difícil, digamos.
A pessoa precisa saber, tipo, desenhar para fazer uma arte criativa? Não, ela não precisa saber desenhar, né? Lógico que quando a gente sabe desenhar, isso acaba deixando a gente com uma desenvoltura maior. Te solta um pouco mais, você vai conseguir fazer uns rabiscos, né, uns sketches, sem ficar necessitando tanto do próprio computador para passar por cima para criar uma cópia. Então, claro, desenhar ajuda, né? Mas existem... Mas não faz tanto. Não faz, né? Design, né? Planejamento. Então, quando você tem um bom conceito e um bom planejamento do que você necessita, você vai conseguir criar artifícios ali para poder passar a tua ideia final. Nem que seja juntando, né? Pegando pequenos pedaços e no final juntar tudo para gerar o teu conceito, você vai conseguir. É importante ter um bom conceito fechado. E aí você vai criar artimanhas para poder fazer uma montagem e chegar ao final e entregar para o teu cliente o que ele precisa. Um bom briefing também ajuda bastante. Ah, com certeza. Carol, mas você acha que assim, a ferramenta pode limitar a criatividade de certa forma? Você acha que assim, saber desenhar e tudo mais, você acha que isso tudo pode limitar a criatividade? Ou a ferramenta, eu acho que assim, tem gente que acha que tipo só a ferramenta faz um milagre, entendeu? E aí acaba entrando na ferramenta e deixando a ferramenta te guiar. Você entra lá no computador, abre lá, o Photoshop ou Illustrator e tenta criar de cara. Tentar sentar e criar de primeira é o pior erro que um profissional pode cometer. Então, assim, o que eu indico, mais uma vez, referência. Teve um professor meu que para tudo ele falava, para começar, sentou, a primeira coisa que você precisa ter é um repertório criativo que possa te ajudar, te sair da zona ZDC, né, zona de conforto, mas que te auxilie ali a sair mais uma vez, do trivial. Então, você sentou na frente do computador, não tenta criar de cara, né? Tenta, a partir daquele conceito que você desenhou ali na mão, escreveu, anotou, enfim, tenta fazer o seguinte, pesquisa referências, abre, eu não gosto muito do Google, mas abre lá o Behance, o Pinterest, que é muito legal, abre o Dribbble, esses sites que são específicos para a área criativa e pesquise referências com nomes, né? Hoje em dia é muito fácil você sentar e colocar uma tag em inglês, em português. Em inglês acaba que a gente tem mais resultados, né, do que em português. Mas aí junta essas referências, tenta aí às vezes, por exemplo, eu preciso criar uma marca. Pesquisa qual é o conceito da palavra, né? Qual a história daquela família. Verdade. Sabe, sai do básico. E além do óbvio. Você e do óbvio. E se alimenta a etimologia da palavra, como que é essa palavra em pronúncia em outros idiomas. Até sinônimos pode Sinônimos, isso tudo vai te ajudar, tá? Vai te ajudar a sair do que a gente chama de óbvio, né? Então, eu gosto muito de me alimentar da minha ideia, né, do meu conceito, mas me alimentar de outros profissionais também, de outras referências. E não necessariamente precisa estar ligado, porque eu vou fazer uma marca, eu preciso pegar só exemplos de marca. Não, eu posso pegar um quadro, eu posso pegar uma ilustração, uma palavra, um texto, um poema, uma música, tudo isso ajuda. É como fazer um grande brainstorming, basicamente, Exato, né? Exatamente isso, né? É um brainstorming, você vai juntando ali, vai complementando, a gente chama isso de mood board, ou painel semântico em português, que é um grande painel de referências. E essas referências é isso, não precisa ser só imagem, vale tudo, texto, música, filme, tudo que for te alimentar, é importante você colocar ali. Não, mas tipo, você falou do Google, por que você acha que o Google não é uma ferramenta tão ideal para isso? Porque o Google não te leva diretamente na minha opinião, tá? O Google não leva diretamente a gente a imagens de qualidade, que te passam principalmente credibilidade, entendeu? Eu acho que o Google te gera muito lixo visual, então eu prefiro ir em plataformas que são específicas da área criativa para que isso me alimente com uma qualidade melhor. Até mesmo um banco de imagem, isso me ajuda,
Mas ir direto ali no Google, eu acho que isso pode gerar para a gente um caminho errado. E aí eu gosto de ir em locais específicos para poder me alimentar visualmente de trabalhos profissionais que literalmente me inspirem e não me atrapalhem, sabe? Então eu prefiro só por causa pela disso. qualidade do que é Pela apresentado qualidade, exatamente. Professora, a gente entrevistou algumas pessoas pelo campus sobre o assunto, para ver o que eles achavam, se eles se acham criativos, enfim. E aí a gente vai mostrar para você aqui e você vai responder algumas perguntinhas que vão aparecer no final. Cara, eu me considero uma pessoa criativa. Até fora daqui da faculdade, eu me considero. Faço cinema, então tem que ser criativo, né? Mas, né, como qualquer ser humano, a gente tem aqueles bloqueios, né, criativos. Eu acho que a melhor maneira é procurar onde se inspirar, procurar inspirações. Eu, por exemplo, pratico muita arte, eu faço teatro, então o teatro é uma maneira que eu encontrei de exercer a minha criatividade. Escutando música, filmes, séries, entrando nesse mundo do entretenimento e mídia. A gente consegue estimular bem legal a criatividade saindo da nossa zona de conforto. Normalmente eu ponho a mão na massa, então eu preciso fazer, eu dou um jeito, eu tento de tudo pra até ficar bom. Então primeiro eu faço esse processo de estar sozinho e quando coisas vêm brotando eu vou procurando sobre elas na internet. Para mim, a música é uma forma que a gente tem de inspiração mesmo, sabe? Através das letras, dos ritmos, dos sons. Pra conseguir me dar um ânimo ou conseguir me dar uma luz no fim do túnel. Eu acho que a internet, a gente tem um leque assim de opções. A gente pode se inspirar através de vídeos, de influenciadores, atores. A gente consegue assistir filmes nos streams, nas plataformas de música. Ainda mais hoje em dia que você tem, por exemplo, inteligência artificial, que é o ChatGPT, então você pode pedir ajuda para inspirações, que ele, sei lá, dá uma lista de 10 assim, que pode te ajudar bastante. Quanto mais criativo comercial, mais ele pega o público, mais ele ganha visibilidade. Para ter uma marca forte, você precisa ter um marketing, uma publicidade forte do seu produto e serviço. Então, acho que através dessa identificação mesmo que as marcas conseguem criar com o público. Então a minha pergunta é essa aí, qual que é o segredo para a gente conseguir elevar nosso grau de criatividade e conseguir ser publicitário 10? O que você faz para quebrar o bloqueio criativo? Gostaria de perguntar se existe um teto máximo de criatividade, tipo uma coisa ilimitada. Então, eu quero saber uma dica ou um conselho do que a gente deve fazer quando bate aquele bloqueio criativo e a gente fica, meu Deus, o que eu faço? Pessoal, vocês devem estar se perguntando, o que é esse envelope aqui? Esse envelope aqui é uma pergunta que a professora fez pra gente e no final a gente vai responder, né? Eu e a Nina, a gente vai passar um sufoquinho aqui. Que a gente não sabe o que tem dentro, mas vai dar tudo certo. Não sabe qual é a pergunta, mas tudo bem. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, professora, você assistiu aqui, o que o pessoal achou? A gente vai seguir com as perguntas, com a entrevista, mas você vai conseguir respondê-los ao longo da nossa conversa, para ficar mais leve, vou mais lembrar tranquilo. Exatamente. A gente lembra agora. Para começar, eu queria puxar o que a gente estava mais ou menos falando sobre como a tecnologia pode influenciar na criatividade. Eu vi esses dias... mais ou menos. O Léo tinha mandado pra gente um vídeo de um cara que tava... Acho que era uma nova versão do Photoshop. Que ele tava... inteligência artificial. Tudo com inteligência artificial hoje. Ele tava colocando, tipo assim, eu quero colocar um rio ali no meio da foto. E aparecia um rio perfeito. Quero colocar um muro. E aparecia, tipo assim, perfeito. Tipo, criou a foto ali e ficou, assim... Eu sou super a favor, assim, eu acho que tudo que vem para auxiliar o nosso crescimento e o desenvolvimento e tudo que vem também para facilitar, porque vai atrapalhar o trabalho do designer, do fotógrafo, assim, tantas profissões mudaram e tantas ainda irão mudar,
né? Então eu acho que é muito um aprendizado, né? A gente está aprendendo agora a lidar com essa nova forma, o Bill Gates falou, né, que é uma forma bem disruptiva da gente entender a tecnologia com o boom que deu a inteligência artificial, o ChatGPT. E assim, daqui para frente terão essas ferramentas em vários softwares, não somente da área da criatividade, mas também da área de gestão, da área das engenharias. É muito provável que em todas as áreas entre ali a inteligência artificial para auxiliar de alguma forma. Mas voltando à área criativa, eu acho que isso veio sim para facilitar agora, né, com a possibilidade lá, por exemplo, no Photoshop, que foi o que saiu na semana passada. Você começa a desenvolver uma imagem, faz uma seleção, a partir daquela seleção você quer encaixar um mar, né? E aí antes você tinha que buscar na internet, perdia horas e horas para poder achar uma imagem que se encaixava naquela luz, que se encaixava naquele ângulo, na perspectiva. Então, para mim, nesse ponto de tempo, de produtividade, vale muito a pena. E até vale a pena, por exemplo, para você criar projetos conceituais, né? Como a gente falou, é preciso saber desenhar? Não. Mas e se eu tenho uma ferramenta que ela me ajude a criar uma imagem na perspectiva correta, no conceito correto? Imagine que eu tenho um baixo budget, né? Eu tenho um baixo custo de investimento, eu sou um estudante, eu preciso criar uma campanha, eu não tenho dinheiro para investir. E aí você tem uma ferramenta de inteligência artificial que te faz criar um trabalho muito bom, com qualidade de agência, a um preço baixo, né? E isso te projeta com um bom portfólio, te projeta de repente a concorrer a alguma premiação, isso tudo como um profissional sentado ali no teu quarto, na faculdade, e você consegue desenvolver a arte para o mundo, né, o seu layout para o mundo, com, mais uma vez, o custo baixo, né, em termos de recursos que você esteja utilizando. Sim. Você não vai precisar contratar um fotógrafo para fazer, um modelo para fazer, e é aquilo, né, são novas formas da gente pensar a indústria criativa como um todo. Tem muita gente que fala que... Pode falar. Você acha que isso pode chegar a substituir o profissional? De certa Eu forma? acho que não. Eu acho que vai mudar as formas desses profissionais alimentarem essas ferramentas. Foi a mesma coisa da época de banco de imagem. Todo mundo era contra. Hoje em dia, quem vive sem um, sabe? É verdade. Todo mundo usa, né? Sim, quem vive sem um banco de imagem? Então, eu acho que vai começar a surgir novas formas da gente pensar essa projeção de conteúdo, né? Como que a gente vai alimentar essas plataformas de conteúdo? Talvez a gente fica falando muito que vão acabar as profissões, só que talvez elas se adaptem, né? Ainda mais no âmbito criativo. Eu vejo assim, eu vejo o ChatGPT, né? Eu estou utilizando com os alunos até em determinado momento em sala para conceituar. E eu vejo muitos alunos não terem noção de como eles podem lidar com a ferramenta, de como que eles podem perguntar para a ferramenta, né? Vai ter até o Paulo aqui na semana que vem falando sobre. Então, é interessante que a gente também aprenda a lidar com essa nova forma de pensar. Não é ir no trivial, perguntar coisas bobas, tá? É a gente se aprofundar em como que a gente pode utilizar para trazer essa tecnologia a nosso favor. No caso, é usar a criatividade usar a favor. Inteligência artificial. Exatamente. A gente, às vezes, acho que a gente está meio que aprendendo a usar ainda e talvez daqui a um tempinho ela esteja lado a lado com a gente. Porque chegou agora e já explodiu. Explodiu. Agora, várias ferramentas estão entrando, né, com a inteligência artificial para ajudar de alguma forma, mas eu acho que assim, substituir o profissional não vai. A gente não vai apertar um botão e ter a peça pronta em um clique. Porque você vai ter que pensar, você vai ter que criar o conceito. Para criar, então, não tem como. É verdade. Então, professora, eu queria saber, mudando um pouco de assunto, não, né? Mas enfim, indo mais para a parte da criação de conteúdo. Um viés um pouquinho diferente. Das redes sociais. Eu queria saber como é que um design criativo pode
ajudar num conteúdo de rede social? Rede social é uma coisa assim que às vezes é cansativo, né? Porque você tem que ter ideia o tempo todo. Né? Tem ideia boa, né? Porque ideia boa, chato. você precisa reciclar os conteúdos também. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa ter é uma agenda. Né? Qual é o profissional que a gente vai trabalhar? Qual é o tipo de cliente? Para esse tipo de cliente, eu tenho que criar uma agenda para esse tipo de cliente. Eu trabalho com clientes que são médicos, né, com clientes da moda, com clientes da área estética. Então, eu tenho que ir no nicho dele. Né? A primeira coisa é quais são os assuntos básicos e sazonais, né? Para você fechar as datas. Dia do médico, dia das mães, dia dos pais, aquelas datas básicas, né? Tanto do ano, como também daquela determinada profissão. As efemérides, né, que o pessoal fala. Isso. E aí depois eu vou criar conteúdos que a gente chama de evergreen, né? Que a gente pode utilizar em qualquer momento. E aí, a partir disso, eu vou nos conteúdos que são chaves, né? O que as pessoas possuem mais curiosidade naquela profissão, né? Naquele médico ali, ou naquele profissional da estética, ou naquele profissional da moda. O que as pessoas costumam buscar na rede? Tem ferramentas para isso também, Tem né? ferramentas Do para Google. isso, para planejamento de conteúdo. Sim. Existem algumas até. ChatGPT, inclusive, ajuda É também. verdade. ChatGPT ajuda também, de colocar o nicho, pensar na agenda. Fora isso, a gente tem que ter preocupação com os conteúdos que caem no dia a dia também. Né? Viralizou algum meme? Alguém viralizou na internet? A tua marca ela vai pegar gancho com isso? Primeira coisa, combina com a tua marca, combina com a narrativa, combina com a tua marca, com o conceito geral, porque não adianta eu ter uma gestão de um médico que ele é totalmente formal e brincar com alguma coisa que é totalmente informal. É verdade. Né? Tem que ter... tem toda uma linha tem a que seguir, ter né? a ver com a linha visual, né? E aí a gente Sim. tem... e a mesma coisa, é full time, né? Então, se surgiu algum meme, eu tenho que postar no mesmo dia, senão eu perco o tempo, né? Eu perco o time, sai... o tempo todo, Tem que estar se atualizando. Quem trabalha com gestão tem que ficar ali ligado nas notícias, no Twitter, no Instagram. Tem que ver o que está viralizando, né? Ou quais são as notícias do momento, o que as pessoas têm curiosidade naquele momento, quais são os meus concorrentes diretos, quais são os meus concorrentes indiretos. Né? Então, eu preciso me preocupar e ir muito mais além da arte, né? Muito mais além do layout. E normalmente é a mesma pessoa que faz tudo, né? Normalmente é a mesma pessoa que faz tudo. A pessoa faz o layout, faz o texto, né? Quando a gente está começando, a gente faz todas as coisas ao mesmo tempo. E é isso, né? Eu tenho que pesquisar os meus concorrentes todo dia. Vou olhar lá pelo menos uns 5 concorrentes diretos. Cara, como é que a gente não fica maluco assim com isso? É muita coisa, né? É muita informação. A gente tá você tem administrando. que fazer o layout de uma forma legal ali, bonita, para o cliente poder ver e, pô, né? Tá Sim, bonitinho, tá, tem né, que com todos os estar detalhes. bonito. E tudo isso que você falou também, legenda, aí tem que ficar procurando referência e tudo mais. Como é que consegue dar conta disso? Tipo assim, como é que você consegue conciliar? Você faz o além seu do- planejamento? Das suas Eu tenho... redes sociais? Além de ser professora eu Já também, vi o seu né? Instagram, Tudo professora. mais, Tive na que FUP. pesquisar. Eu tenho, atualmente, né, eu tenho uma linha visual, trabalho minha marca pessoal, então, marca pessoal que eu digo, eu não tenho eu tenho marca Carol Bulcão, né, que é a marca Sim. como eu lido fora da minha vida acadêmica. Uhum. E aí essa marca Carol Bulcão, hoje em dia ela tem alguns cursos, que é a área da educação, cursos online, e aí para isso eu tenho ali os cursos da área criativa como um todo, né, e para isso... tudo que vocês viram aí, provavelmente viram meu site, viram o Instagram, Sim. Quem foi meu aluno ou será meu aluno no futuro, até as apresentações de sala de aula, elas seguem a mesma unidade visual. Elas seguem as mesmas cores que estão no site, as mesmas cores que estão no meu Instagram. Então, tudo que pertence à minha marca, Carol Bulcão, ela tem uma linha visual. Depois que eu definir a minha linha visual, aí eu começo a pensar, né, quais são os assuntos que eu quero abordar essa semana. Eu quero falar um pouco de design de interfaces, eu quero falar um pouco sobre inteligência artificial, que está surgindo agora. Então, tudo isso eu vou criar uma agenda. Né, e atualmente eu tenho equipe.
né? Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, e aí, inclusive vocês viram, que é o Sim. Pedro, mas eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo e a partir disso a gente cria a agenda, a gente tem uma reunião de kick-off toda segunda-feira, cria a agenda e aí esses profissionais irão cada um para uma área. Um vai editar aula nova, o outro vai editar postagem, a gente faz o roteiro, roteiriza tudo e aí, normalmente o Matheus, que faz a minha rede social atualmente, ele vai criando as postagens em cima desse conceito das cores, né, no manual de marca, tem as cores que eu posso usar, eu tenho os tickets que eu posso usar, eu tenho os stickers, eu tenho quais são as tipografias, então assim, eu Nossa, tenho muita totalmente uma unidade visual de como que eu quero que minha marca seja percebida. Trabalho isso full time, 100%? Não, porque tem um momento também que eu quero deixar de me expor, tem isso também, que a gente não está preparado para a exposição, né? Tem isso, acontece, tem muito hater, então chega um momento, 100 mil alunos atualmente, então chega um momento que eu não estou preparada ainda para ter exposição, né? Eu estava falando isso com a equipe na reunião de segunda, de começar até a preparar conteúdo YouTube para poder crescer, mas de formiguinha, tá? De formiguinha porque às vezes a internet ela toma uma proporção que você tem que estar com a terapia em dia. Ah, com certeza. Então, ainda mais hoje, você consegue... tem colegas meus que viralizam, que conseguem colocar conteúdo no ar. Tem um aluno da Veiga, que já foi meu aluno aqui em cinema, que também hoje em dia tem um canal grande, e eu vejo como que essas pessoas sofrem, né, às vezes por trás. Então, assim, eu poderia estar na rede social, mas a rede social para mim é um número só. O que importa para mim é a satisfação dos alunos com os cursos, as mensagens que eu recebo no LinkedIn, que é onde eu estou ativo, e assim, se vocês não estão, fiquem ativos lá no LinkedIn, que eu acho que a rede social mais importante para vocês é o LinkedIn. Sim. Né, que é a rede que geralmente vai render frutos ali, frutos de parcerias, frutos de estágio, de emprego, do que for. Então, é meio que isso, assim, é uma agenda, é uma marca pessoal, e a marca pessoal não é só o visual, é a forma como você fala, a forma como você se porta, eu sempre falo isso. É tudo, né? É tudo. É tudo. Tipo assim, por mais que vocês planejem, tem um teto máximo, assim como o aluno tinha perguntado na entrevista. Tem um limite para a criatividade? Tem como você reutilizar posts do Instagram? Tem, claro. Tem aquele velho clichê, né? O céu é o limite. E é realmente o céu é o limite. Eu acho que quanto mais você quer se expor, hoje o que mais tem é formas da gente se expor na internet. Né? Desde que seja dancinha, conteúdo, né? A internet não é só dancinha, TikTok, mas assim, o céu é o limite. Você pode trabalhar o teu conteúdo com vídeo, com mini palestras, com live, com postagens semanais, de diversas formas diferentes. Então, quanto mais tempo você tiver para se doar para isso, porque a internet é uma doação, né? Você perde um tempo absurdo ali. Você perde um tempo absurdo ali até mesmo pesquisando os concorrentes para ver o que você vai falar, porque você vai ficar sem assunto em um determinado momento. É isso que eu penso. Né? E o conteúdo a gente sim pode reaproveitar. O que é interessante é que você mude o texto, que você mude um pouquinho a cara. Né? Eu até falei essa semana com uma pessoa da minha equipe, com o Matheus, e falei, Matheus, vamos reaproveitar todo aquele conteúdo que está pronto do ano passado e vamos dar uma nova roupagem para ele. Porque já tem, sei lá, mais de 100 conteúdos prontos, que é só a gente criar um novo layout, né? Trocar a cor, mudar os elementos de lugar, para dar uma carinha nova e repostar. Porque assim, o teu feed, o teu site, o seu aplicativo, enfim, a primeira parte, tá? O teu usuário, ele vai, a não ser que ele tenha muito interesse em você, mas ele só vai olhar as primeiras 3. A gente chama de dobra, né? O primeiro scroll, a primeira página, a seção de um aplicativo ou de um site, chama-se primeira, segunda dobra. Então, quando chega lá embaixo, terceira fase, no máximo a quarta, a pessoa já cansou. A não ser que ela tenha um poder, queira muito stalkear você e ver o que você está falando. Mas a pessoa não olha o teu feed inteiro. Ela não vai olhar as suas 1000 imagens. Ela vai olhar, sei lá, as primeiras 100. Então, você pode reaproveitar o conteúdo. E você deve reaproveitar o conteúdo, senão você vai ficar sem assunto. Né? Só que a gente escreve o texto
de uma nova forma. A gente tenta deixar o texto mais visual, às vezes mais audiovisual. Né? Assim, Transforma não é o só conteúdo. copiar e colar. Que aí não vai dar, não vai dar a sensação de que você está reaproveitando o assunto, Você está sabe? atualizando, no caso, Exato. o conteúdo, de certa forma. Igual você falou, se você pega o conteúdo de um ano que já se passou, óbvio, e tenta fazer agora, né, você atualiza. Talvez tenha alguma coisa nova, ou novos seguidores que não sabem daquilo e que não vão lá embaixo para procurar. Então, assim, você não copia, mas você transforma. Você transforma o conteúdo, é exatamente essa palavra. E não tem problema, você deve fazer isso, inclusive, senão você não vai ter assunto. Ninguém consegue, não tem como. Então, Ficar a vida inteira naquelas mesmas coisas ali, não tem como. professora, eu queria saber como é que você faz para furar o seu bloqueio criativo? Sai da frente do computador. Você faz o quê, geralmente? Assim? Vai jogar, vai ler um livro, vai ver um filme, vai andar, vai fazer qualquer coisa que não seja ficar no computador. Ou vai tentar começar de uma forma diferente. Aquilo que eu falei, de você pesquisar a fundo o que é aquilo que você está fazendo. Sim. Eu vou fazer uma marca, então eu estou travada, não consigo desenvolver. Pesquisa a história daquela palavra gancho. Sai um pouquinho da frente do computador, vai buscar referências fora. Né? Referências fora pode ser até num filme, pode ser numa série, numa música. Sabe? Vai aguçar a tua criatividade de outras formas. E aí a gente sai desse bloqueio criativo. Que o bloqueio criativo ele vem um pouquinho com a sua vontade eu chamo de nadismo, né? Que é você querer fazer nada. Né? Quando você não quer fazer nada, você dá aquela sensação de exaustão, né? De burnout, exaustão, vem tudo junto. Então tenta sair um pouco, tenta literalmente sair, de repente sair com os amigos, ir no cinema. Eu penso que às vezes pode nem ser através da pesquisa, porque a pesquisa, você disse, tipo, já é uma estratégia já certa da gente fazer, de buscar referência. Talvez a gente parando assim, olhando para o teto, a gente consiga mais ideias do que indo no automático. E às vezes você faz o trabalho na obrigação, por exemplo, porque eu tenho que fazer isso hoje, porque eu deixei para o último momento. Aí várias vezes já aconteceu de você fazer e você acorda no dia seguinte e acha aquilo horrível. Putz, está muito ruim, não cheguei onde eu quero ainda. E aí você vai reanalisar, assim, ver o que você pode fazer, tomar outra rota, buscar outras inspirações, ir pela porta lateral. Sim. No almoço a gente estava conversando e a gente chegou num ponto, a gente estava falando sobre música e tal, também nesse papo de inteligência artificial, músicas e tal, e a gente chegou num ponto da criatividade, né? E tal, ela vem do nada, né? A criação, a criatividade, ela vem do nada. E é exatamente o que você disse. Às vezes é sair do computador e, sei lá, jogar, ler um livro, ou, sei lá, até tomar um café olhando alguma coisa. O assim. clichê, tipo, a ansiedade também, o sonhar com aquele negócio, sonhar com a solução. É verdade. Se não aconteceu, vai acontecer com vocês em algum momento, assim, de vocês não conseguirem sair do lugar e aí vocês vão lá e tem algum sonho, algum caminho ali diferente quando você está descansando e relaxando, né? Que é isso que é importante. Bloqueio criativo, você precisa relaxar. Você precisa sair daquela forçação de você tentar chegar em algum lugar. Aí tá ligado ao estresse ali, né? Exato. O cansaço, tudo isso. Sim. Quais seriam as dicas que você daria para a gente poder melhorar ou aperfeiçoar o nosso pensamento criativo? Eu acho que é não ter medo, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente é criança, digamos assim, você faz de tudo. Né? Você desenha, você não tem medo. O que tolhe a criatividade? É o medo do julgamento. Primeira coisa. A gente tem medo de ser julgado o tempo inteiro. Né? Eu tenho medo de quem está na minha frente, que não me conhece. Então, eu vou parar de desenhar porque eu desenho mal. Né? Quando criança, alguém disse para você que você desenha mal? Pois é. Ninguém diz pra gente que a gente desenha mal. A gente faz vários rabiscos. Não diretamente. A gente sabe exatamente. Mas é isso. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo o medo do julgamento. Porque as pessoas vão julgar vocês o tempo inteiro. E a criatividade, ela é isso. É o poder de você exercer a autocrítica também, claro, é importante, mas o poder de você exercer o momento e falar, nossa, essa crítica aqui não é importante para mim, vou deixar para lá,
Isso aqui eu vou alimentar para poder mudar, né? Vou usar dessa crítica aqui para poder melhorar, mas a maioria das vezes é se libertar da crítica e do medo, que aí você vai conseguir voltar àquela sensação, voltar a ser criança, que muitos dizem, poxa, eu sinto falta de voltar a ser criança. É voltar a não ter medo do julgamento dos outros, né? Fazer o que você tiver a fim de fazer o que der na sua telha. Quer pintar? Pinta. Quer pintar uma parede? Pinta uma parede. Quem disse para você que mulher não pode pintar a parede? Né? Vai lá e pinta a parede, faz um artesanato, faz o que você quiser fazer. Tá? Exerce o seu poder de ser criativo de diversas formas, sem julgarem que está ruim, sem julgarem que... Porque é isso, a gente acha que sempre vão achar que está ruim o que a gente faz, né? Que sempre vão desvalorizar o nosso trabalho. Então, assim, faz para você, sabe? Faz para você. É difícil falar, faz para você e dane-se a opinião alheia, tá? É difícil. Sim, Não funciona assim. A gente sabe que não funciona. A gente mas entende é a isso, teoria, é não sim. ter medo, sabe, gente? É não ter medo de fazer o que a gente quiser fazer, de dançar feio, né? Eu não sei dançar, eu danço feio. A gente tem medo de dançar? Claro, todo mundo tem. Quem não dança tem. Brincar, medo de brincar, né? Tantas vezes a gente vai ter medo de brincar. Hoje em dia a gente não pode falar A ou B que está errado, né? Então, assim, é basicamente isso. A nossa criatividade, ela é tolhida pelo nosso medo de julgamento. Sim, muitas coisas nos limitam, mas é o que a gente já havia dito antes, que A gente vai se moldando e se fechando, né? Carol, na sua opinião, como é que você acha que quebra isso, então? Tipo, esse medo? Você acha que é fazendo mesmo? Como é que é você meter a cara e fazendo, claro, dentro dos seus limites também de ética, dentro dos seus limites do politicamente correto, do que combina com a sua pessoa, tá? Mas você tentar o máximo possível não se deixar levar sempre pela opinião do outro. É quase estar com a terapia em dia. Mas é isso. Com certeza, ainda tem que gastar uma graninha no meio, tá com a mas terapia em dia. vale a pena. É isso aí. Gente, chegou a hora da gente responder a pergunta minha da professora. A gente vai ver aqui o mistério. Meu Deus. Ai, ai. Vamos lá. Aqui com a pergunta da professora, vou abrir agora pra gente ler. Tchan, 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 tchan. Não sei nem abrir esse envelope, mas tá tudo certo. Tudo bem. Vamos lá. Quer ler em voz alta? Posso ler, vamos lá. Fica aí, vai. Como você irá se relacionar com a sua criatividade a partir de agora? Dica: não tenha medo, ative a criança que existe em você. Olha que bonitinha a assinatura dela. É basicamente Eu o que eu amei. disse ainda há pouco, né? Acho que não dá pra ver não, mas... Basicamente o que eu Bonitinho. disse ainda há pouco pra vocês. Sim, sim, sim. Gente, Quer fazer as honras ou eu... pode começar, que eu preciso, sabia. Óbvio. preciso criar aqui. Eu acho que, assim, é porque eu tenho uma relação muito legal com a minha criatividade, vamos dizer assim. Eu tenho, o pessoal que acho que já teve a oportunidade, alguns aqui, de ouvir, eu tenho uma... eu posso dizer que é boa porque, assim, eu não dou, de certa forma, limite, sabe? Tipo assim, vem muita coisa na minha cabeça o tempo todo, né, pra criatividade e tal. E uma das coisas em que eu estimulo muito a minha criatividade é trocadilho, piadinha ruim. O pessoal já deve ter ouvido uma ou outra aqui. Só que, assim, tem umas que, cara, nem eu sei de onde vem. E não tem como falar, poxa, Marvin, você pesquisou na internet, você se baseou na internet. Porque, cara, às vezes é no meio da coisa acontecendo ali e do nada vem. E eu acho que, assim, até depois da conversa aqui com você e tudo mais, eu vejo que, assim, eu não posso ter medo da minha criatividade, digamos assim, as pessoas vão pensar tal coisa. Deixa pensar. Né? É realmente usar mesmo a criatividade e deixar ela ser estimulada, porque isso só vai ser bom pra mim, né? Só tem a me agregar. Então acho que é isso. É realmente deixar a criança interior ali aflorar cada vez mais. Eu super concordo. Eu acho que, assim, eu não digo que eu dou limites para minha criatividade, mas que eu posso explorá-la mais, né? Eu posso criar mais coisas, eu posso ver e ter essa bagagem, pegar referências de coisas que eu nem... não preciso, sabe? Não preciso trabalhar com isso, não preciso fazer uma arte aqui, mas a gente pesquisando, a gente procurando, enfim,
a gente consegue criar com tudo. Isso que eu tô percebendo aqui hoje, né? Com essa conversa. Qualquer coisa pra gente é criatividade, é coisa nova e a gente pode, assim, ter muita coisa boa a partir disso. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Eu tava mexendo assim no Pinterest, pegando, sei lá, ideia para outra coisa e acabei vendo um banner era do The Weeknd, né, aquele cantor, só que como se fosse do GTA, né, fizeram dele ali. E eu tava querendo fazer um banner já de um assunto específico, só que eu não sabia como fazer, assim, eu tava meio sem ideia e quando eu vi eu falei, pô, cara, maneiro, acho que eu vou fazer disso aqui. E assim, aí Aproveita já tá, que vai ter o show, entendeu? em novembro, né? Eita, olha, eu tô preparada, hein? Já Vou te cria falar a tua que eu tô. inspiração. Se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer da Taylor Swift, cara. Que isso? Por causa dos outros, a pressão verdade. externa. É isso aí. Eu quero fazer da Mas eu Beyoncé. acho que é meio que isso, assim, o Pinterest é um desafio, né? Porque tem de tudo ali dentro, né? Tem desde coisa de casa, Tem tudo. tatuagem, jogo, enfim, tudo. tem Papel de parede, tem tudo ali dentro. Então, assim, é um desafio, você se alimentar ali. Eu tô tipo com Google obra, Imagens, gente, tô né, com mais ou obra, menos. então para mim é um desafio. O Pinterest fica ali aberto, né? Tu vai pesquisar piso, cor, alguma coisa. Então, eu recorro sempre às referências para aguçarem a minha criatividade de alguma forma, né? Então, isso vai me auxiliando até mesmo para quê? Para planejar as coisas, né? Então, eu gosto muito de fazer DIY, né? Fazer Sim. de mexer com... Eu tive uma criação de interior, né? Eu sou do interior, sou de Cabo Frio. E eu sou de Cabo Frio numa época que era interior, realmente. Então, eu tive uma criação, assim, de fazer artesanato. Minha mãe era artesã, meu pai também, meus avós. Então, eu gosto muito dessa coisa mão na massa, de cortar. Eu tenho... Acho que a caixa de ferramenta na minha casa é minha. Então, eu tenho serra de cutico, tudo que eu puder fazer, eu acho muito divertido. Pintar a parede, essas coisas assim. Você não se limita, Então, eu não me né? limito. A pandemia eu fiz um monte de coisa, um monte de luminária, um monte de coisa para decorar a casa, porque eu não me limito. Então, assim, o Pinterest, ele é bom para qualquer coisa. Então, ele não é bom só para design, para comida, para receita e etc. Ele é bom para isso também, para você fazer coisas, artesanatos, coisas diferentes, aproveitando materiais que você tem em casa, qualquer coisa. Você olha, olhei um tecido parado, o que você pode fazer daquilo? E aí você vai pesquisando referências do que você pode fazer. Então, assim, alimentem a criatividade de vocês das pequenas coisas, e não só com situações ligadas à profissão futura de vocês, sabe? Mas com música, com poema, com artesanato, com o que você tiver a fim de fazer, sabe? Cara, tudo mesmo. Aí, Iberê, vai perder o manual do mundo pra caramba. Iberê é muito bom, eu adoro. Professora, você acha que, assim, na sua opinião, você acha que a publicidade ou o marketing funcionam sem a criatividade? A publicidade e o marketing não, porque acaba que você vai estar atrelado a algum conceito ali, né? Você vai tentar... O marketing é o quê? Você quer vender alguma coisa, né? Quer vender um produto, um serviço, você vai querer vender alguma coisa. Para você vender, você vai ter que expor. Para você expor, você tem que ter algum tipo de propaganda. Então, acaba que está tudo um pouquinho atrelado, né? Tá um conjunto ali, no mesmo... digamos assim, no mesmo... me fugiu um pouquinho. Mesmo leque. No mesmo leque, essa palavra. Então, tá ali no meio, né? Tem um ponto de interseção que chega ali e aquilo tudo se conecta. Então, você vai precisar. Uma coisa, o marketing está atrelado à publicidade, que está atrelada ao design, né? Nem sempre um publicitário vai atuar como criativo, né? Como um mão na massa, um designer. Nem sempre. Às vezes, o publicitário... que a publicidade ela é muito aberta, né? Sim, você tem um muito atendimento, você tem quem vai trabalhar na criação, você tem o planejamento. Então, assim, nem sempre quem é da publicidade vai querer a criação. Tem gente que vai detestar, vai preferir o quê? Planejar. Então, você vai depender, né? As áreas vão se relacionar de alguma forma ali para que você chegue ao final. Quem é o final? É o teu consumidor. Ele está aqui na ponta, então para atingir ele você precisa passar a imagem de alguma forma, então acaba que necessita
do audiovisual, assim. Sim, muito importante, né? Na verdade. Tipo assim, ela falou que tá tudo no mesmo leque. E se você for olhar, por exemplo, o cara do marketing que é do atendimento, ele tem a cabeça para uma parte. Ele tem a criatividade dele, digamos assim, aflorada para uma parte. Para uma parte, O exatamente. designer para outra, o cara do marketing para outra. E quando você junta isso tudo, Vai sair aquela produto, ideia, aquela ideia enfim, grande no final. Então, assim, nem sempre vai ser uma pessoa só fazendo tudo, né? sim. É Ou verdade. vai, Não vai, né? Pode ser como a que gente sim. falou da rede Se social. for pequeno, né? Sim, sim. Então, professora, para finalizar esse episódio, eu queria perguntar se você tem alguma dica de livro sobre o assunto que a gente Tenho sim. aguçar a nossa criatividade. Tem um livro que eu curto muito. São dois, na realidade, é do mesmo autor. O primeiro é Roube como Artista, que eu acho muito interessante, do Austin Kleon, acho que é assim que se fala. Eu gosto muito dele porque ele aguça a tua criatividade de você pegar e tomar propriedade de conceitos que já existem. Nem sempre você vai conseguir criar ter uma grande ideia e criar algo 100% autoral, né? Então você pode sim pegar algo que já exista e ressignificar aquilo, tá? Então nesse livro, Roube como Artista, é muito sobre isso, é de você pegar coisas que são prontas, que já existem, e você ir destrinchando ali, pegar pequenas partes para montar o seu grande projeto. Então esse é um. E o outro é mostre o seu trabalho, porque é muito importante que vocês tenham em mente que quando a gente vai criar algum projeto, principalmente para vocês que vão trabalhar na área criativa, o que vai importar para vocês é o portfólio, tá? Principalmente a área criativa. O portfólio, o que a pessoa vê, mas se essa pessoa aqui que ainda não fez faculdade, ela estudou, fez vários cursos e tem um portfólio muito bom, ela vai ter oportunidades, tá? A faculdade, ela abre para a gente uma série de leques, ela faz a gente ver o mundo de outra forma, faz a gente se conectar a pessoas, faz que a gente entenda como que são as palavras, como que a gente faz um network, abre essas portas, mas a gente precisa aproveitar essas questões, né? Vocês precisam entender que vai para a área criativa, portfólio é muito importante. Então, esse livro Mostre Seu Trabalho é justamente para isso. É para que você entenda que, para ir para a área criativa, você precisa ter portfólio, você precisa mostrar o seu trabalho de alguma forma e, principalmente, parar de ter medo e deixar tudo engavetado, porque vão roubar a tua ideia, tá? Então, é assim, o Mostre Seu Trabalho tem essas duas vertentes, né? Eu tenho medo de criar um projeto porque vão roubar a minha ideia. Né, e deixa lá na gaveta. Uma ideia na gaveta é uma ideia na gaveta, ninguém nunca vai saber. Mas uma ideia em potencial, né, eu tenho um projeto e ele tem potencial, eu vou lançar esse projeto. Existem vários projetos, existem vários tipos de celular, não é só um celular? Existem vários tipos de aplicativo, não é o Uber e não é o 99? Mas os dois não têm seus públicos diferentes ou pessoas que usam? Não tem o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, não tem vários. E todo mundo não usa. Por que ter medo, então? Porque vão roubar a tua ideia. Né? É muito difícil ter algo 100% inovador. A gente sempre vai o quê? Pegar pequenas inspirações no que já existe. Né? Então, esse livro também do Mostre Seu Trabalho é muito para isso, para a gente parar de ter medo e desengavetar as ideias e entender que a gente precisa de um portfólio, tá? Perfeito. Até as nossas ideias foram baseadas em outras ideias. Exato. Né? Então, Sim. não tem como você querer deixar na gaveta. É perda de tempo. Basicamente. Professora, quero te agradecer Obrigada. por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu adorei essa conversa de verdade. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Ficaria super. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, agência.11, YouTube, LinkedIn, etc. Os agregadores de podcast em geral. Perfeito. É isso, gente. Muito obrigada, Obrigada, Carol. gente. Até e a me segue próxima. lá no Insta também, Carol com 2 L's, .bulcão, BULCAO. E carolbulcão.com é o meu site. E lá tem tudo. Perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigada, Até a beijo, próxima. tchau.